Bom, como ele disse, meu nome é Cristiane, eu sou psicóloga, efetiva na Secretaria de Saúde e trabalho no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Bom, vocês estão passando uma fase que, como diz a Suelen, nós da saúde passamos há aproximadamente 1 ano e 2 meses atrás. E já caminhamos muito, mas podemos caminhar mais. E é com prazer, eu não posso deixar de externar o meu prazer em estar aqui, falando para profissionais de educação. Porque sem vocês, não teríamos nem vacina. Sem vocês, não teríamos médicos, não teríamos cientistas, não teríamos enfermeiros, cuidadores, não teríamos nenhuma outra profissão. Então, vocês são de extrema importância. Não só nesse momento, mas como um todo. Então, vamos lá. Falar um pouquinho para vocês da saúde mental nesse momento de pandemia. Durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados, com uma sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Que é o que vocês estão sentindo agora, né? Deu para eu sentir essa sensação difícil. Estima-se que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia ou pandemia pode vir a sofrer algumas manifestações psicopatológicas. E caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico, as reações e sintomas podem agravar. Entretanto, é importante destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados são qualificados como doença. A maioria será qualificado como reações normais dentro de uma situação totalmente anormal. Estamos vivendo uma situação totalmente anormal. Então, é esperado que nós tenhamos, dentro de uma pandemia, que sejamos impactados em várias situações. Pelas perguntas de vocês, eu já percebi. Nós vamos ser impactados pela necessidade de adaptar aos protocolos de biossegurança. Como isso é difícil. Como estar distante de um colega é difícil. Como conversar sem encostar em alguém é difícil. O uso da máscara vai ser um desafio, porque os profissionais de linha de frente da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, já têm o hábito da máscara. Nós, profissionais que não estávamos tão à frente, tivemos que nos adaptar. Vocês irão se adaptar ao uso frequente da máscara. Digo que no começo eu cheguei a ter tontura de ter que ficar com a máscara 8 a 10 horas por dia. Mas vocês vão se adaptar. Vai dar certo. Outra questão que nos impacta: o risco de ser infectado e infectar os outros. Os sintomas comuns de problemas gripais podem ser confundidos com o Covid. Sabe aquele espirro da rinite? A gente fica até sem graça de espirrar hoje em dia, né? Você espirra e alguém olha para você atravessado. Vem aquela dúvida: eu não posso trabalhar, mas eu estou com rinite, eu tenho alergia respiratória comum. É um dos sintomas da Covid, né? Então, esses impactos de adaptação, de forma de viver, vão trazer alguns desconfortos. As preocupações com os filhos de serem infectados se torna maior, de algum familiar se torna. O risco de agravamento da saúde mental e física, a gente preocupa com as crianças, né? A alteração do fluxo de locomoção. Alguém até aí falou do transporte particular, né, dos alunos. Uma coisa que alterou para nós aqui na cidade, nós tínhamos ônibus circular a cada 15 minutos e hoje em dia quase não se tem mais, né? Porque nós temos que evitar a aglomeração.
E aí, dentro dessas adaptações, desses impactos, nós temos algumas reações frequentes. E a mais importante, que está na cartilha do Fiocruz junto ao Ministério da Saúde, que eu trouxe para vocês, é a questão do medo. O medo, ele já é um sentimento inerente do ser humano. O medo, ele é uma sensação que nos traz segurança. O medo, ele veio no ser humano para ele trazer segurança. O medo evita que a gente se coloque em situações de risco. Contudo, em tempos de situações anormais, esse medo vem mais à tona. Então tem esse medo de adoecer e morrer. Já tínhamos esse medo, né? Todo mundo quer saúde. Todo mundo tem um receiozinho aí de morrer. Mas isso parece que está mais presente. Esse medo está um pouco maior. Medo de perder pessoas que amamos. E meus sentimentos para aqueles que já perderam, que eu acredito que é grande parte. Medo de perder os meios de subsistência e não conseguir trabalhar por conta do isolamento, talvez perder o emprego. Vocês tiveram que se adaptar. Cada profissional se adaptou de uma maneira. Nós, profissionais de saúde, estava conversando com o Juan ali agora, no começo, tendo que adaptar, procurando respostas. Vocês tiveram que se adaptar. Aulas online, maneira de prender a atenção do aluno. Eu fico pensando assim, como vocês tiveram que se adaptar até aqui. E existe um medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou adoecer e perder o meu trabalho? Como é que vai ser a questão financeira? Que é um outro medo. O receio de perder a subsistência financeira. E o grande medo de transmitir o vírus para alguém. Alguém aí até perguntou, né? Como lidar com a pessoa assintomática? Aquele medo, eu saio de casa, eu não estou sentindo nada, mas eu posso estar com um ente meu querido, que é debilitado, ou de idade avançada? Será que eu não estou com nada, eu não vou transmitir? Esse medo é real, não é, gente? E além das reações de medo, é esperado sensações de impotência, irritabilidade, angústia, tristeza. Impotência é essa sensação que veio diante das perguntas de vocês. Mas e se um aluno não apresentar febre e apresentar outra coisa, o que eu faço? E se eu tiver só 2, 3 alunos na sala de aula? Como é que eu resolvo isso? Principalmente vocês, profissionais da educação, que são, por natureza, pessoas que resolvem problemas. Resolve o problema do aluno, da família do aluno, do colega, né? E essa sensação? Como é que eu vou resolver? Aí vocês perguntam ao profissional da saúde e falam assim, como é que eu vou resolver? E o profissional de saúde vem e fala assim, olha, não temos todas as respostas ainda. Isso causa uma sensação de impotência e de irritabilidade. Eu tenho percebido muito a irritabilidade. Quando começou a pandemia, era tudo assustador, né? Não que não seja agora, mas era tudo assustador e a gente achava que isso ia passar. Agora estamos com 1 ano e 2 meses de pandemia e isso não passou. Isso irrita a gente, né? Causa essa sensação de irritabilidade, de angústia, de tristeza. E em casos de isolamento, pode até piorar sintomas emocionais e depressivos. Bom, entre as reações comportamentais mais comuns, vou citar algumas. Nós falamos do impacto que traz o medo, falamos das sensações e agora vamos falar o que essas sensações trazem para o nosso comportamento. Alteração do distúrbio de apetite. É muito comum nós escutarmos em consultório a pessoa falar, eu estou comendo demais, eu estou muito ansioso, estou trabalhando em casa, estou comendo, está exacerbado. Ou algumas pessoas falarem que perdeu o apetite, porque não aguentam mais essa angústia. Distúrbios associados ao sono. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir, insônia por essa situação. Ou outros, no momento de fuga, estão tendo sono demais, não estão conseguindo concentrar. Conflitos interpessoais. As famílias,
vamos colocar antes da pandemia, a família moderna, quase ninguém se encontra em casa. Sai para trabalhar um, sai para trabalhar outro, os filhos vão para a escola, quando volta é um exercício, é uma outra coisa para fazer. Finais de semana, a família se encontrava. Era comum a gente ouvir falar assim, o fim de semana é da família, ou nós psicólogos orientarmos a tirar um dia da semana para a família. E hoje, vocês, em especial que estão trabalhando em casa, estão muito com a família. E aí a gente começa a se deparar com aqueles espinhos da convivência com a família, sabe? Às vezes eu não conhecia tanto meu cônjuge, às vezes eu não conhecia tanto minha mãe, às vezes não conhecia tanto meu filho também não me conhecia tanto. Aquele estresse que eu passava lá no trabalho, lá na escola, me estressava lá, brigava lá, ficava lá. O estresse que eu passava em casa, ficava em casa quando eu ia para a escola. E agora que o trabalho está dentro de casa e a casa está dentro do trabalho? Tá difícil conciliar, não tá? Tem sido fácil não, né? Outra questão que aumentou, a violência. A violência nas ruas? Não. A violência em casa. O número de feminicídio tem aumentado, de agressão a crianças tem aumentado. Uma das grandes incentivos de profissionais para a volta às aulas é muitas vezes tirar essa criança de algum convívio difícil. Vocês são da área da educação, vocês sabem que tem crianças que o melhor lugar para ela é a escola. Então nós precisamos de vocês. Pensamentos recorrentes sobre a saúde da família, pensamentos recorrentes relacionados à morte ou a morrer. Temos esses pensamentos com frequência, né? Todo mundo quer a saúde da família? Claro, o que mais a gente escuta, né, de mães e pais filho não dá trabalho não, só se ficar doente. Não está doente, tudo bem. E hoje se pensa, será que está doente? Será que é só essa gripe que ele tem mesmo? Será que essa febre, o que é? E essa diarreia? Como a colega citou, a maior parte do tempo no inverno as crianças ficam gripadas. E muitas vezes a gente fala assim, é uma gripezinha, vamos para a escola, tá tudo bem. A barriga tá doendo, mãe. Problema não, na escola tem remédio. Não era assim? E agora? Agora barriga tá doendo, tô gripado, tô com dor de cabeça, fica em casa. E muitas vezes o próprio profissional não vai poder trabalhar, porque o filho tá com sintoma, tá suspeito. E aí, a estratégia de cuidado psíquico em situação de pandemia, sugerido pela pelo Ministério da Saúde, e pela Fiocruz, vem trazer algumas estratégias para a gente lidar com o que eu citei anteriormente. Porque o que eu falei anteriormente não foi novidade para ninguém. Vocês estão sentindo, tô certa? Eu só vejo as cabecinhas assim, né? É uma sensação praticamente de todos. Então vão algumas dicas, algumas estratégias para a gente tentar driblar essa situação com mais qualidade. Bom, reconhecer e acolher os seus receios, os seus medos. Gente, é comum sentir tudo aquilo que eu citei. E mais um bocadinho de coisa ainda. Vamos reconhecer. Olhar para dentro de você e falar assim, olha, eu não sou super, eu sou humana, eu estou sentindo isso e isso. Eu vou procurar alguém da minha confiança para conversar sobre o que eu estou sentindo, sobre a minha dificuldade. Retomar as estratégias e ferramentas de cuidados que você tem usado em momento de crise e de sofrimento, que trouxeram algum alívio para vocês. Isso eu já uso com meus clientes já há algum tempo. Quando um cliente chega com uma situação muito difícil, eu olho para ele e falo assim, essa é a situação mais difícil que você viveu na sua vida? E às vezes ele fala que sim. Falei, vamos pensar então a segunda, que já passou? Às vezes a pessoa vai se reportar uma situação bem difícil lá do passado dela, e eu falo assim, como você superou? E é isso que eu convido a vocês. Quando tiver muito difícil, que possivelmente vai ter dias difíceis e dias melhores, quando tiver muito difícil, lembra daquele momento mais difícil que vocês já passaram na vida. O que vocês fizeram para dar conta? O que vocês fizeram para superar? Vamos pegar essas ferramentas.
Se foi conversar com amigos, se foi uma ajuda profissional, uma ajuda religiosa, se foi procurar um esporte, enfim. Tenta lembrar do momento mais difícil que vocês passaram e o que vocês conseguiram fazer para superá-lo e vão trazer para os dias de hoje. Isso geralmente dá certo. Outra dica, investir em exercício e ações que auxiliem na redução do nível de estresse. Aí tem dicas, meditar, é uma coisa difícil, né? Meditar, a gente conseguir focar o pensamento. Leitura, falar para vocês, profissionais da educação, para ler, é clichê, né? Vocês já leem o tempo todo. Mas eu sugiro que vocês leiam algum conteúdo que não está relacionado ao trabalho de vocês diretamente. Tire um tempinho para ler um livro que não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua vivência, para que você se distraia. E a questão da meditação, uma dicasinha é você prestar atenção no seu momento do aqui e do agora. Focar agora. Eu sei que tem muita gente que está aqui pensando, nossa, eu vou ter que fazer almoço, eu vou atrasar, como é que eu vou voltar para a escola depois, como que eu vou fazer? E isso vai acontecer quando vocês voltarem lá para a sala de aula. Então procurem focar no seu momento atual. O que eu estou fazendo agora? Agora estou sentada na escolinha Glorinha Abelho participando da capacitação. Procurem focar no momento do agora. Isso alivia a angústia. Isso regula a ansiedade. Porque 1000 coisas temos para fazer. Mas se a gente fizer uma de cada vez e buscar trazer o nosso pensamento para o momento atual, auxilia muito. E quem puder fazer uma caminhada, um exercício de respiração, também vai auxiliar. Bom, se você estiver trabalhando durante a pandemia, fique atento às suas necessidades básicas. Olha para você. Tire um tempinho para você. Esse hábito que a gente tem de ir trabalhando, emendando turnos. Ah, saiu o aluno, eu vou aproveitar e vou corrigir uma atividade. Eu vou sentar aqui, eu vou fazer outra coisa. Tire um tempinho entre os seus turnos. Tire um tempinho no horário de trabalho e vá sair, respirar puro, beber água, ir no banheiro, tomar um cafezinho, conversar com alguém. Dê pausas. Até enquanto vocês estiverem trabalhando em casa, nas aulas online, dê um tempinho para vocês, levantem, estica, respira. Isso é fundamental. Caso seja estigmatizado por medo do contágio, compreenda que não é pessoal. Isso é muito para as pessoas que têm aí a rinite, as alergias respiratórias. Não é pessoal. Quando você chegar, né, gripado, fungando um pouquinho e alguém chamar a sua atenção porque você foi trabalhar, ou um colega olhar atravessado, não é pessoal. É uma questão da pandemia. É uma questão desconfortável que todos estamos vivendo. E se você não colocar isso de uma forma pessoal, vai ficar mais fácil para você conduzir. Bom, investir e estimular partilhadas de cuidado, evocando a sensação de pertença. Tenta se engajar em algum movimento, ainda que online. Tem muitos grupos de igreja, grupos de caridade, grupos autônomos, que estão fazendo atividades online. É uma maneira de você ficar em sociedade e não se excluir totalmente. Reenquadrar os planos e estratégias. Isso é de suma importância. Nós precisamos reenquadrar. Não vamos cancelar nenhum projeto. Vamos adiar datas quando for necessário. Se tem um curso para fazer, não pode agora por conta da pandemia, eu vou adiar para frente. Eu não vou desistir de fazer. Não desistam, não cancelem. Continuem fazendo planos. Só vão mudando as datas. Vamos adaptando. Porque o ser humano, ele é por natureza adaptável. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que teve a evolução. Porque a gente vai adaptando. E não desistam. Adaptem. Se o filho quer viajar, quer estudar fora, incentiva. Vamos fazer. Se eu tinha uma viagem marcada, vou adiar para frente. Tem um casamento, eu tenho amigos que estavam marcados para casar, não desistiu.
só marcou para frente. Vamos adaptar, não vamos desistir. Vamos adiar, remanejar. E evitar o uso de tabaco, álcool e outras drogas. Já vi até uns sorrisinhos aí por trás das máscaras. Realmente, quem tem o hábito do tabaco, né, do cigarro, pode ter aumentado por agora. Quem tem o hábito da bebida alcoólica pode ter aumentado por agora. E quem tem o hábito de tomar medicamentos, né, para o controle da ansiedade, para dormir, não vamos aumentar por conta própria. Vamos procurar uma ajuda quando necessário. Buscar fontes confiáveis de informação, gente, uma outra dica. Reduzir o tempo que se passa assistindo à mídia. Vocês são profissionais por natureza que passam informação, né? Quando a gente lembra de um profissional da área da educação, a gente fala assim, sabe tudo. Vocês têm que procurar se informar? Claro. Mas vamos escolher um tempo para que se faça isso durante o dia. Não o tempo todo, a todo momento, de forma aleatória. Escolha um momento do dia e fala assim, agora eu vou entender o que está acontecendo de Covid, o que está acontecendo nessa pandemia. E procurar canais menos sensacionalistas. Estou fazendo alusão e nem crítica a nenhum canal. Vocês perceberam que aquilo que você está vendo está te causando muito mal-estar? Não veja. Outro cuidado. Recebeu mídia? Procure saber se é verdade antes de repassar aquela notícia. Procure saber se é confiável antes de passar. E se for verdade e confiável, antes de passar, pense ainda se vai ser necessário. Se aquela mensagem que eu vou enviar naquele grupo vai causar bem e não um estrago maior. Tenhamos cuidado com as informações. Importante estimular o espírito solidário e incentivar a participação da comunidade. No começo da pandemia, estava famoso quem ia lá na casa do vizinho idoso que estava isolado e oferecia ajuda, né? Passava isso na televisão, as pessoas fazendo mercado por idoso, auxiliando. Hoje quase não tem sido falado isso na mídia, mas eu acredito que tem sido feito muito mais. Então eu sugiro vocês que mantenham as suas redes sociais funcionando e que você tenha esse cuidado e não estar totalmente isolado. Se o vizinho está em isolamento, seu colega está em isolamento, dá uma ligada, manda um WhatsApp, pergunta se está precisando de alguma coisa. Ah, eu estou indo no mercadinho, eu sempre encontro com você lá nesse horário. Você quer que busque alguma coisa? Aí alguns estão pensando assim, ah, Cristiane, não precisa disso. Hoje em dia tem delivery para tudo, né? Mas eu estou falando desse calor, desse carinho, do estar com o outro. Você pode ligar para a farmácia, pedir um remédio, claro. Mas se o seu vizinho oferecer para fazer isso para você e colocar isso na sua porta, acalenta o coração, não é? Vamos fazer pelo outro. Vamos estar junto da maneira que podemos estar. Caso essas estratégias que eu passei para vocês, das pausas do trabalho, de vigiar a mídia, de conversar sobre, né, de procurar auxílio, não resolverem, e vocês perceberem que a questão emocional está piorando, é hora de procurar ajuda. Então eu vou dar uma dica para vocês da hora de procurar ajuda. Se os sintomas estiverem persistentes, aquela questão do distúrbio do sono, distúrbio alimentar, desânimo, medo, se isso estiver intenso demais, se os pensamentos sobre morrer, né, estiver passando por um pensamento de desejo de morrer, a gente tem que procurar uma ajuda urgente. Se você vê que aquele medo, aquele comprometimento, aquele receio da pandemia está te impedindo de sair de casa para ir trabalhar, você precisa de uma ajuda. Se você tem dificuldades, as dificuldades na família, que nós comentamos aí, que vocês concordaram que existe, estiverem intensas demais, eu preciso de uma ajuda. Se tiver alguns problemas, como a gente comentou, do álcool e tabaco, de maneira exagerada, precisamos de ajuda. Fora aquelas situações de pessoas que já tratam de um quadro ansioso, depressivo, mas conseguem levar a vida com qualidade, se vocês perceberem que a depressão maior está se tornando
num transtorno de estresse, numa psicose, numa situação grave, procurem ajuda. Lembrar que as ações de cuidado, logo no comecinho desses sintomas, quando vocês perceberem que está mais difícil, é mais fácil cuidar para que vocês tenham qualidade do trabalho e de vida, né? Compreender que os cuidados de saúde mental, ele passa por várias esferas. Às vezes a gente tem vergonha de falar, não estou dando conta, não estou bem. Vamos procurar no PSF mais próximo, no postinho, né? Tem auxílio psicológico em praticamente todo o posto de saúde, pelo NASF. Vamos procurar ajuda quando vê que está precisando, sim? Porque vocês, nós, podemos muito, mas com informação, nós podemos muito mais. Então eu digo informações como essa capacitação. À tarde terão mais palestras, aproveitem, perguntem, né? O pessoal da saúde está aqui para isso. O que eles não souberem responder, eles vão procurar. O que não tiver ainda como saber, vão procurar saber para informar. E busquem informações dentro de vocês também. Como é que eu tô? Como é que estão as coisas? Eu vou passar para vocês uma mensagem em forma de música, só para dar uma despertada e para a gente finalizar. Eu pergunto para vocês, qual é o dia melhor que nós estamos esperando? É hoje. O dia melhor é agora. O dia melhor que nós temos, nós vamos fazer. Não vamos esperar dias melhores. Sejamos hoje o melhor que podemos ser. E eu estou muito feliz que vocês vão voltar a campo. Porque sem vocês, como eu disse lá no começo, não temos nenhuma outra profissão. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um melhor dia hoje e agora.